Boa noite a todos, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de análise de projeto de sistemas, né? Lembra que na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a UML, na verdade, né? E conversamos, e eu falei para vocês, né, que a UML é uma forma de... Seria a fase do projeto, onde nós já desenhamos, né, o que a gente coletou de informação. Só que lembra que a gente não fala o nome, desenhamos, né? Na UML a gente trata como diagramas, então são feitos os diagramas, né, de acordo com as informações coletadas lá nas primeiras fases, onde a gente tem o levantamento de requisitos, que a gente tem análise, oh meu Deus, que nós temos a entrevista, nós temos a pesquisa documental, né, a observação pessoal, enfim. Todo aquele levantamento que a gente fez, né, com o nosso futuro cliente lá no estabelecimento dele, na empresa dele, agora a gente precisa colocar isso no papel. Não só digitado, né, não só em forma de relatório, mas também em forma de desenhos, que na verdade, na UML, esses desenhos recebem o nome de diagrama, tá? Então, em forma de diagramas. O primeiro diagrama que a gente vai estar utilizando é o diagrama de caso de uso, né? Que é o que eu vou estar passando para vocês agora um pouquinho do conceito. E aí a gente vai para a prática, vai fazer tudo bonitinho, tá? Pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não fiquem com vergonha de não entendi, de como faz, de é isso mesmo, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? É normal, tá bom? Vocês têm que me perguntar. Ai, Gi, não entendi, é isso mesmo? Por isso que eu gosto, na sala de aula, a gente vai fazendo juntos essa primeira etapa. Mas agora, então, eu vou fazer 1, 2 com vocês, depois eu passo mais uns 3, 4 para vocês fazerem sozinhos. Vocês me mandam, eu falo tá certo, tá errado, tudo bonitinho, tá? Então, vamos começar aí. Então, no nosso slide. É meu slide que está aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Vou precisar que alguém fala no microfone, porque como eu compartilhei a tela, Sim. eu já não vejo mais vocês, é? Sim. Sim? Tá, obrigada, viu? Então, vamos lá, diagrama de caso de uso. Então, vamos um pouquinho para o conceito. Então, o diagrama de caso de uso procura demonstrar o comportamento externo do sistema. Então, ele mostra o comportamento externo, não o interno, tá? O externo é o que envolve a ação do nosso cliente ou dos nossos atores, que a gente depois eu vou falar para vocês quem são, com o sistema, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela abrir tela de cadastro, por exemplo, tá? Então, é o externo, não o interno. Tem outros diagramas que vão tratar do interno, de como o sistema tem que reagir. No nosso caso, no diagrama de caso de uso, é como o ator, né, que é quem influencia o nosso sistema, como que ele tem que agir ali no nosso sisteminha funcionando, tá? Então, esse diagrama procura demonstrar o comportamento externo do sistema, procurando apresentar o sistema através de uma perspectiva do usuário, tá? Então, a perspectiva do usuário, tá? Então, é o comportamento externo através de uma perspectiva do usuário. Quem são esses usuários? Aí que a gente tem que descobrir também, tá, pessoal? Por que, Gi, eu tenho que descobrir? Por exemplo, eu estou fazendo um sistema para uma padaria. Quem vai, assim, a princípio, tá? Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Não sei se eu tô com uma cara de muito mal acabada, tá, gente? Ó, aquelas assim. Então, vamos lá para a gente conversar, fica melhor. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Nós estamos fazendo um sistema para uma padaria. Todo mundo sabe que é uma padaria, né? Então, pensando, vocês, assim, por cima, quem seriam, pelo menos, as 2 pessoas que iriam mexer no nosso sistema? São pelo menos 2. Tem como a gente ter mais, tá? Mas pelo menos 2. Vocês podem me falar quem seriam? Ou digitar no chat, não sei, se não quiserem abrir o microfone. Assim, ó, não tem problema de falar errado, tá, pessoal? Só para vocês pensar. Nós estamos desenvolvendo um sistema para uma padaria.
Ó, a Isaura já respondeu, o dono e o caixa. Certinho, Isaura, pode ter mais uma pessoa, além do dono, né, e do caixa. Quem vocês acham que pode ser essa outra pessoa? O gerente? O gerente? É. O O gerente, cliente. ó, isso, gerente, cliente. Vamos pensar no seguinte, tá? O gerente pode ser o dono, que a gente pode, porque a hora que a gente vai colocar isso no papel, eu não vou colocar dono, tá? Escrito dono. Então, eu vou colocar ele como um gerente, né? Por exemplo, então tá certo, dono e gerente, tá? O cliente também pode ser, se for uma padaria moderna, tá? O cliente também pode ter interação com o sistema. Então, aí a gente já tem mais um, ó. Então, a gente falou do dono / gerente, vamos pensar assim, o caixa, né? Aí nós estamos falando do cliente, tem mais um. O fornecedor. O fornecedor? O fornecedor pode ser, só que aí ele já entra como um agente externo, tá? Então, normalmente, são raros os sistemas que a gente já inclui o fornecedor atuando no nosso sistema, tá? Porque o fornecedor, ele sofre muita, como que eu vou te falar? Muita influência externa. Então, quando a gente vai ligar, existem casos, por exemplo, no supermercado, que, vamos pensar o seguinte, a Coca-Cola é um fornecedor, certo? Supermercados grandes, a hora que, por exemplo, eu lanço lá o próprio sistema meu do supermercado, a hora que aparecer uma quantidade X de Coca-Cola que é considerada baixa pelo sistema, ele dispara uma mensagem para o meu fornecedor, que no caso é um agente externo. Ele dispara uma mensagem falando, olha, tá, o estoque tá dessa forma. Automaticamente, lá, esse fornecedor que é a Coca-Cola, eles sabem que eles têm que vir recarregar o supermercado. Isso acontece em supermercados grandes, tá? É que normalmente a gente tem que ter essa interação entre os dois. Então, quando é um sistema um pouquinho menor, como é o nosso caso da padaria, vai ser difícil a gente incluir um fornecedor, tá? Entre aspas, tudo bem? Porque a gente está falando assim, ó, externo é quem pode mexer no nosso sistema, tá? Mas o fornecedor vai existir sim, porque a gente tem que ter o cadastro dele, tudo bonitinho, tá bom? Deu para entender, Leandro, o que eu quis dizer? Ele vai existir, porque a gente tem que cadastrar ele de todo jeito, quem são os meus fornecedores. Só que, a princípio, ele não mexe no meu sistema. O que eu estou perguntando para vocês é assim, ó, quem vocês acham que poderia mexer no nosso sistema? O cliente pode. Tem padarias mesmo, por exemplo, que você tem a interação. Quando você compra por um aplicativo mesmo, vai lá buscar, você tem essa interação. Então, é um cliente atuando, tá? Tem mais um. Ninguém arrisca? Quando você vai na padaria e fala, ô, seu moço, eu queria pão. Quem atende a gente? Né? Tem essa pessoa também, que seria o funcionário, né? Aí tem gente... O padeiro? O padeiro, e também pode ser, tá? É que é assim, ó, a princípio eu tô pensando no menor, mas o padeiro também pode ser, tá? Pessoal, por quê? O que que acontece? Por que o padeiro também pode ser? Vamos pensar lá que ele tem que cadastrar quais foram as coisas que ele utilizou para fazer o pão, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, pode. É que conforme a gente vai aumentando o tamanho do sistema, então mais atores, né? Mais pessoas vão interagindo com ele, tá? Mas, a princípio, se eu fosse pensar num sistema basiquinho, hein? Vocês vão acostumar com esse basiquinho. Então, nós teríamos aí o dono / gerente, né? Que é o que a gente vai cadastrar. Vai colocar lá na hora de digitar como ator. Nós teremos o caixa, que foi muito bem lembrado pela Isaura. Nós teremos o cliente também, que o Leandro falou. O próprio padeiro, mas a princípio vamos deixar ele de lado por enquanto, mas ele também pode entrar, tá? Influenciar. E temos o funcionário ou balconista, depende muito da forma que vocês pretendem descrever ele, né? O funcionário, o balconista, tanto faz. Ou o padeiro, tem lugar que o próprio padeiro te atende, enfim, tá? Então, pessoal, só aí nós temos 4 pessoas, assim, por baixo, tá? E depois a gente vai tendo mais interações, né? Só que aí, agora, o que essas pessoas fazem no sistema, né? Porque aí fica a dúvida, por exemplo, o caixa, o que o caixa faz, né? O dono, o que o dono faz, ou o gerente, o que ele faz? O cliente, o que ele faz no sistema, tá? Então, são coisas que, assim, agora a gente vai começar a desenvolver essa ideia de vocês, tá? Então, vamos continuando.
Então, vamos lá. Então, no nosso caso, né, através de uma perspectiva do usuário, então, são esses 4 aí que a gente identificou por, né, além dos outros mais, mas vamos trabalhar com esses 4 para não ficar muito complexo para vocês por enquanto, demonstrando as funções e serviços oferecidas e quais usuários poderão utilizar cada serviço, tá? O diagrama de caso de uso, ou use case em inglês, tá? É um elemento gráfico, então, ó, ele é um elemento gráfico, tá bom? Usado para modelar o modo como as pessoas esperam usar um sistema. Então, sabe lá na minha entrevista, lá no meu levantamento de requisitos, observação pessoal, tudo bonitinho, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente observa as pessoas. Então, lá, lembra quando a gente pergunta, o que você espera do sistema, o que você vai fazer, tananã? Lá a gente já começa a fazer um levantamento do que cada pessoa, do que cada ator futuramente, né, cada usuário futuramente vai fazer, o que ele vai ter direito, o que ele vai poder mexer no meu sistema, tá? Porque, por exemplo, o gerente ou o dono, como a Isaura e o Hendrick comentaram, né, eles têm que ter acesso a tudo, tá? No caso, se é uma padaria maior, tem gerente, tem dono, entendeu? Conforme a gente vai pensando no tamanho do estabelecimento, no que é a proposta do nosso projeto, né, do nosso sistema, a gente vai aumentando a quantidade de usuários, tá? O padeiro, como a Nick falou, né? Então, a gente vai aumentando, tudo bem? Então, por exemplo, o gerente vai ter acesso a quê? Né? Por exemplo, vamos ser sinceros, tem porque o padeiro, né? Quando a gente colocar um padeiro, por exemplo, lá, tem porque ele editar o meu sistema, o cadastro do meu cliente. Por exemplo, a gente tem o cliente lá, cliente Gislaine, então tem o meu cadastro. Nome, RG, CPF, endereço, nananã. Eu tenho a minha continha ainda. Tem padarias que ainda tem conta, você consegue ter conta, por exemplo, né? Eu tenho a minha conta lá na padaria, todo final de mês eu vou lá, falo, fulano, quanto que eu tô te devendo? Eu vim te pagar. Beleza. Tem porque o padeiro conseguir ter acesso ao cadastro da professora Gislaine, né, como cliente da padaria, e ele editar o meu cadastro? Não tem lógica. Quem tem lógica ter direito a mexer no meu cadastro? O funcionário, né, que pode ser o balconista ali, o funcionário. O caixa, ele pode conseguir editar o meu cadastro. Não é verdade? São essas pessoas. E o gerente, por exemplo, tá? Então, essas 3 pessoas podem ter acesso, enquanto que outras... Tem porque outro cliente ter acesso ao meu cadastro e ele editar o meu cadastro? Não tem lógica, vocês entenderam? Então, conforme a gente vai conversando e vai pensando, a gente vai entendendo, olha, esse pode fazer isso, esse não pode fazer isso, tá? Então, a gente tem que ir colocando também essas delimitações. E aí vocês falam para mim, nossa, Gi, mas e aí? Porque quando a gente faz o diagrama e você vai passar esse diagrama, por exemplo, para frente para o seu programador lá, ou para o cara que é o DBA, né, que é o cara que controla o banco de dados, por exemplo, ele já vai ver, olha, fulano não pode ter acesso a isso, ciclano pode. Então, ele já começa a fazer as delimitações no software, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer isso também. Tudo bem até aqui o que eu estou falando? Tranquilo? Vou continuar, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando. O diagrama descreve quem serão os usuários relevantes. Então, quem são os usuários importantes, né? Os serviços que eles exigem do sistema e os serviços que eles precisam oferecer ao sistema. Internamente, um caso de uso é uma sequência de ações que permeiam a execução completa de um comportamento separado para o sistema, ou seja, possibilita identificar os fatores críticos e sucesso do sistema, tá? Então, vamos lá. Os elementos que compõem o diagrama de caso de uso. Então, são 6 elementos. Os atores, os casos de uso, as associações, especialização e generalização, relacionamentos e os includes e os extends, tá? Hoje nós vamos fazer até aqui, ó, esses 3 primeiros, tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer os outros 3, tá bom? Para que vocês consigam entender primeiro o que é um ator, o que é um caso de uso, o
que é uma associação? Depois a gente vai para os relacionamentos. Por quê, pessoal? Sabe aquela história? É um sistema, né? Não tem como ele não... Por exemplo, o caixa, vamos pensar assim, o caixa não tem como ele não se relacionar com outros atores. Por exemplo, o caixa, quando ele vai lá fazer uma venda, automaticamente, quando ele está fazendo a venda, né, que ele está lá, comprou, sei lá 3 pão, sei lá meio quilo de presunto, meio quilo de mussarela, enfim. Ele está interagindo com o sistema, ele tá tendo toda uma rotina ali internamente, né? E aí, por exemplo, ele tá, né, se relacionando com outro ator. Que ator? Ele está relacionando com o cliente. Quem é que está ali frente a frente com o caixa? O cliente, tá? Então, por exemplo, a gente tem os relacionamentos, certo? Então, vocês vão acostumar com isso. Mas hoje a gente vai fazer os 3 primeiros, depois a gente vai fazer os próximos, para que vocês consigam entender essa evolução, tá? Cadê? Tá aqui. Então, continuando. Então, vamos falar um pouquinho do ator. Lembra que eu brinquei com vocês? Que o ator, para mim, me lembra muito aqui, que é o que a gente mais utiliza, tá, pessoal? A gente encontra ainda alguns diagramas que o pessoal coloca em forma de quadrado, tá? Coloca em forma de desenho, mas normalmente o que vocês sempre vão se deparar é esse carinha aqui, tá? Que a gente costuma brincar, eu pelo menos falo, quando eu desenho até na lousa, eu desenho até um chapéuzinho nele, não pode, mas eu brinco, né? Que eu falo que parece o professor linguista quando o Chaves desenha, né? Então, por isso que eu falo que esse diagrama de caso de uso todo mundo sabe fazer, porque não tem como. Qualquer pessoa sabe desenhar um homenzinho desse, tá bom? Então, vamos lá. O ator. Um papel desempenhado por uma pessoa, ó, uma pessoa. Aí eu vou lá e vou escrever assim, por exemplo, lá no cliente, Gislaine. Aí eu vou lá, Leandro, Matheus. Não, tá? Eu vou colocar cliente. Esse cliente representa uma pessoa, tá? Porque senão vocês pensaram, quantos clientes tem essa padaria? 200. Então vamos colocar 200 atorezinhos, um com cada nome de cliente? Não dá, né? Então a gente faz uma generalização. Então, o Leandro, o Matheus, a Gislaine, a Isaura, a Nick, o Hendrick, a Stephanie, o Jonas, o Lucas, o Paulo, e tem mais 2 escondidos aqui que agora eu não vejo a fotinho, são clientes. O que eles têm em comum entre eles? São clientes, tá? Aí, voltando. Sistema, que é como a gente acabou de falar, lembra lá da Coca-Cola? Sistema com sistema se interagindo. Dispositivos ou mesmo uma empresa, tá? Então, sistemas positivos ou mesmo uma empresa seria a mesma coisa, tá? Ou é pessoa, sistema, tem dispositivos ou mesmo uma empresa. Sistemas aqui também, algumas bibliografias vão falar que seriam, no nosso caso, departamento com departamento, por exemplo, aqui é a nossa empresa que a gente está fazendo uma padaria, tá? Mas vamos pensar quando a gente está fazendo uma empresa grande, tipo de uma usina, né? Então tem o departamento de RH, a gente tem o departamento... Olha, já sei de RH, então brincando. Departamento de RH, tem o departamento financeiro, tem o departamento de TI. Então, são departamentos, tá? Então, tem como sistemas, tem como eles se interagirem também, tá bom? Então, por isso que a gente fala. Então, pode ser pessoa, pode ser um sistema, vamos pensar em departamentos, e pode ser uma empresa de fora em conjunto com o nosso sistema, tá? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Quando a gente fala de departamento, por exemplo, você fala assim, professora, por que o departamento de RH vai ter alguma coisa a ver com o departamento financeiro? Gente, quem faz a folha de pagamento? O departamento financeiro. Ele precisa do quê? Ele precisa das informações das pessoas que trabalham na empresa, que seria do RH. Então, eles têm essa junção, tá? Deu para entender essa lógica? Sim? Sim. Sim? Então, tá. Então, vamos lá. Beleza, esses joinhas agora facilitaram. Continuando. Tá. Então, vamos lá. O termo ator refere-se a um tipo de usuário onde esses usuários são pessoas que utilizam o sistema.
Porém, os usuários podem ser outros sistemas, tá? Olha lá, igual a gente estava falando. Dispositivos ou ainda empresas que trocam informações, como é o caso que eu falei para vocês da Coca-Cola, tá? Aí entra a questão de intranet, essas coisas assim, que tem como business to business, sabe aquelas coisas assim? Tem como a gente entrar aqui também, tá? Um ator é uma empresa que uma entidade externa ou externa desempenha em relação ao sistema. Pessoal, quando vocês escutarem a palavra entidade, não é entidade de pai de santo, não, sabe? Essas coisas assim, baixou uma entidade aqui, nada disso, tá? Para o nosso sistema não tem nada a ver. Entidade é quando a gente está falando, né, de um ator, tudo bonitinho, e isso, esse ator, futuramente, as interações dele vão gerar uma tabela no banco de dados, que seriam as nossas entidades, tá? Que eu não sei se o professor Renato já tocou nesse assunto com vocês, mas se ele ainda não tocou, mais para frente vocês vão ver, e no segundo ano também, que a gente tem as nossas entidades, mas não são entidades espíritas, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, continuando. Aí, então, aqui são as formas que eles são representados. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui esse homenzinho mais simplesinho, tá? Não vamos ficar atrás dessas informações aqui, não, beleza? Aí, vamos para o caso de uso. O caso de uso. Então, o caso de uso, pessoal, ele é representado por esse... Isso é um losango? Não é um losango, deixa eu pesquisar. Eclipse, como chama isso? Elipse. Elipse, muito obrigada. Salvou meu dia. Ó, então vamos lá. Por essa elipse. Ó, eclipse é bom, hein? Tô bem, gente, na fita. Por essa elipse, tá? Seria uma bolinha achatada, tá? Na nossa linguagem. O que que acontece? O que que é o caso de uso, então? Ou use case também vocês podem encontrar, tá? Na palavra em inglês. Identifica um comportamento-chave do sistema. Sem esse comportamento, o sistema, né, que é o nosso software que a gente está fazendo, não preencherá os requisitos do ator. Cada caso de uso expressa um objetivo que o sistema precisa alcançar ou resultado que ele precisa produzir, tá? Pessoal, então o que seria isso? Que nem quando a gente falou lá, né? Que nem a Isaura citou o exemplo do caixa, tá? Quem realiza a venda? No caso da nossa padaria, o caixa, né? Então, nós teremos um atorzinho, que eu já vou passar para cá, ó, para ficar mais fácil. Nós teremos o ator, que vai ser, no caso, o caixa, fazendo o quê? Fazendo, no caso, realizar venda, tá? Deu para entender, ó? Então, aqui nós temos o atorzinho, aqui nós temos o caso de uso, tá? Então, o que que faz? Então, o caixa ele realiza vendas, ele lá dá baixa no estoque, todas essas coisas. Por exemplo, emite, no caso, nota fiscal eletrônica, sabe? Essas coisas. Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte, pessoal. Sempre o verbo tem que ser no infinitivo, tá? Não é emitir, é emitir, tá? Não é realizar, é realizar, tá? Sempre no infinitivo. Então, esse é o caso de uso. E aí, a gente tem a associação, tá? Então, aqui a gente tem o cliente. No caso, lá nós vamos pensar que teremos o que tá aqui é o cliente fazer pedido. Assim, a lógica, né, no nosso português, você falar cliente faz pedido, né? Muita gente escreve assim, cliente faz pedido, mas não é cliente fazer pedido, sempre no infinitivo. Que nem gringo, fazer, andar, pedalar, essas coisas assim, igualzinho. Fazer, né? Comprar, solicitar, sempre no infinitivo, tá? Aí nós temos a associação. Então, identifica uma interação. Então, há uma interação, tá vendo? Eles têm que estar ligados entre atores e casos de uso. Atores e casos de uso, tá? Então, o que é a associação? A associação é o risquinho, tudo bem? O relacionamento é representado por uma linha
entre um ator e um caso de uso. Então, tem que ter, Gi, pode ter só o caso de uso jogado? Não, pessoal. O caso de uso, ele tem que estar relacionado, tá? Ele tem que estar associado a um usuário, no caso, a um ator, tá bom? Um ator, no caso, cada associação torna-se um diálogo que deve ser explicado como uma narrativa de caso de uso, tá? Então, a narrativa de caso de uso seria, então, o fazer pedido, tá bom? Diferentes atores podem acessar o mesmo caso de uso. Então, que nem no caso aqui, ó, o cliente fazer pedido. Se a gente fosse pensar lá no caixa. Então, vamos lá. Aqui, caixa, né? Vamos colocar caixa. Caixa, realizar venda, por exemplo, tá? Só que vamos pensar no seguinte. Para o caixa realizar a venda, pode ter em padarias, como é o caso aqui de Taquaritinga, não sei se vocês já viram, que você vai, ela tem uma fichinha, ou até mesmo no Eldorado, não sei se vocês já viram. Eles te dão uma ficha, né? Para quem não é daqui, pessoal, tipo, parece igual quando a gente entra num posto do Grau, do Castelo, acho que todo mundo já viajou, né? Alguma vez, que eles dão uma ficha pra gente assim, de dura, e ali eles passam o que a gente consumiu, tá? Então, o que acontece? O funcionário também está realizando a venda. Só que quem vai concretizar vai ser lá no meu caixa a hora que eu pagar essa compra, né? A hora que eu pagar essa compra, então, a hora que o cliente pagar a compra, tá bom? Então, o que acontece? O funcionário e o caixa, eles podem estar dividindo e devem estar dividindo o mesmo diagrama de caso, o mesmo caso de uso, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso também. Hoje a gente vai fazer só eles não vão estarem relacionados por enquanto, que aí já entra como relacionamento, tá? Hoje nós vamos fazer apenas eles associados. Semana que vem a gente faz eles relacionados, tá bom? Associado tem um ator que está associado a um caso de uso. Ponto. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente falar de relacionamento, é quando eu tenho dois atores, pelo menos, associados a um caso de uso. Aí eu tenho um relacionamento, tá? Porque senão vocês imaginem, pensou, por exemplo, o meu sistema, sei lá, tem 7, 8... Vamos pensar assim, esses casos de uso que vocês viram que são a elipse, né? Com realizar venda, emitir nota fiscal, emitir relatório, enfim. Gente, isso daí, dependendo do sistema, ele é gigante, tá? Então, vocês imaginem se, por exemplo, eu tenho 7, 8 atores. Em vez de eu poder associá-los, né, de eu fazer esse relacionamento entre esses atores, eu ter que fazer tudo separado, isso fica gigante as folhas, tá? E aí complica também para quem vai programar, quem vai fazer tudo isso. Por quê? Porque ele não vai conseguir associar. Ele fala, mas espera lá, o cliente não pode estar interagindo aqui, o caixa não pode estar mexendo aqui, o padeiro não pode estar mexendo lá. Então, aí fica confuso. Então, por isso que a hora que a gente vai fazer, nós temos que fazer tudo bonitinho, tá? Já faz tudo bonitinho para não ter problema. O fato de um ator estar associado a um caso de uso, isso aqui é uma associação, tá? Significa que esse ator interage, tá? Ou seja, ele troca informações com o sistema. Um ator pode se relacionar com mais de um caso de uso do sistema. Isso daqui vocês vão acostumar, vocês vão ver também lá com o Renato, a hora que ele chegar nas cardinalidades da vida, né? Que aí tem lá, que ele fala que tem os relacionamentos um para muitos e muitos para muitos, né? Vocês vão ver ainda, se o Renato ainda não chegou, vocês ainda vão ver, tá? E aqui acontece a mesma coisa, porque é daqui que parte para fazer o banco de dados, é daqui que tem todas as telas de cadastro que o programador vai fazer, e por aí vai, tá? Então, agora a gente vai fazer isso na prática, tá, pessoal? Uma coisa que é... Por isso que eu tô falando para vocês, não fiquem com vergonha de me perguntar. Lembrem-se sempre, todas as vezes que a gente fizer um atorzinho, ele tem que estar associado a um caso de uso. Eu não posso ter um ator jogado lá, perdido, certo? Senão ele não faz interação nenhuma com o sistema. Por exemplo, um exemplo que acontece muito.
Quando eu falo assim, pessoal, vamos pensar, antes eu falava, né? Agora a gente vai. Quais são as pessoas que trabalham naquele estabelecimento? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, a faxineira. A faxineira realmente ela trabalha no estabelecimento, ela faz toda a limpeza, é uma das pessoas mais importantes que existem, né? Mas a faxineira, a moça da limpeza, ela não vai ter acesso ao sistema. Por quê? Vocês concordam comigo que a função dela, ela não precisa mexer no sistema. Quem mexe no sistema, né? Agora, claro, por exemplo, a faxineira, ela tem que... eu quero que o meu sistema controle os produtos de limpeza que a faxineira utiliza. Então, eu tenho que cadastrar essa faxineira, ela tem que conseguir fazer um login, fazer uma senha, né? Fazer um login, fazer senha, e lá ela cadastrar. Ah, eu utilizei um vejo, utilizei um disso, um disso, um disso, um disso, um disso. Se o cara, né, se o cliente nosso solicitar, mas normalmente a faxineira ela não tem interação com o sistema, certo? Então, quem é que vai interagir com o meu sistema? As pessoas que precisarem sentar na frente, ou pelo aplicativo, ou no site, né, fazer cadastro, login, senha, bonitinho, entrar e alimentar o sistema, tá? Então, essas pessoas, sim, vão ter essa interação, certo? Agora, no caso da faxineira, caso o dono do estabelecimento queira, e aí ela vai ter que ser cadastrada, aí ela vai ter que ter um login, vai ter que ter uma senha, enfim, tá? Tem casos que a pessoa quer. Já pegamos alguns, tá bom? Mas raramente acontece. Deu para entender o que eu tô falando? Que nem vocês vão falar para minha professora, mas e o lugar onde a pessoa coloca o ponto? Coloca o dedo para marcar ponto, né? Ah, chegou, saiu, chegou, saiu, chegou, saiu. Tá, tudo bem, mas ela só faz isso, ela não interage, tipo, ela não vai lá e cadastra ninguém. Ela não vai lá, tipo, e dá baixa em alguma coisa. Ela só coloca o dedinho a digital, né? Beleza, acabou, entrou, porque nem no supermercado, limpou, arrumou, organizou, acabou, saiu, passou a digital, foi embora. Então, ela não tem essa interação, tá? A gente não precisa fazer ações para ela. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? Mas é normal no início a gente fazer confusão e querer cadastrar todo mundo. Até o cachorrinho que tem lá no estabelecimento, né? Que tem lugar que tem algum bichinho de estimação, muitas vezes a gente quer cadastrar ele também, tá? Mas é normal isso. Depois a gente começa a pensar, né? Na nossa visão sistêmica. Ah, não, esse não participa, esse participa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Pessoal, eu vou abrir uma tela do Word mesmo, tá? Vou desenhar por ali, tá bom? Vocês vão ver que eu sou um pouquinho devagar para a parte de desenho. Se eu estivesse desenhando na luz era rapidinho, mas aqui, tá? Então não é muito minha praia essa parte de desenho, mas para que vocês entendam, tá? Então vamos lá, vamos abrir o meu Word. Eu deixei ele até colado um ator lá dentro, que eu acho até que eu fechei. Não, ele tá aqui. Todo mundo tá vendo? Sim? Sim. Tá, pessoal, então uma coisa que é importante, tá? Ó, lembrem-se sempre, tá? Então, aqui, ó. Vocês sempre vão digitar caso de uso, tá? E aí, pessoal, por exemplo, né? Como a gente estava comentando, que nem eu falei, o caixa. Caixa realiza a venda, tá? Então, vocês vão dar um nome para o diagrama de caso de uso. A princípio, só agora que a gente está fazendo separadamente, tá? Depois, quando a gente fizer um relacionamento, tudo bonitinho, aí a gente tem lá caso de uso geral, tá? Que é o que a gente vê todo mundo se interagindo. E depois, talvez, é necessário, a gente precise fazer explosões, que a gente brinca, né? O que seriam essas explosões? Ah, eu quero ver todos os casos de uso que só o gerente faz. Ah, então o gerente ele emite relatório, ele faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, tá? Mas normalmente a gente joga um caso de uso geral, tá? Mas só para a gente saber, ó. Então vamos lá. Então, opa, estamos aqui reunidos. Então, o caso de uso. Então, o nome do meu caso de uso. Então, no nosso caso, sempre a gente coloca quem que é o ator. Então, no caso, caixa, tá? Barra venda, certo? Só para a gente saber.
Aí aqui de baixo, ó, tem o meu ator, eu tenho que escrever quem é esse ator, porque pode ser qualquer um que a gente falou, que a gente descobriu pelo menos 4, tá? Então, que nem no meu caso aqui, eu vou inserir uma caixinha de texto, né? Só para mim. Nossa, que beleza, hein? Inserir caixa de texto. Desenhar caixa de texto, vou por aqui. Pronto. Então, quem é o bonitinho aqui? Então, o meu ator é o Caixa, tá? Pessoal, outra coisa, tá? Sempre no singular, nunca no plural. Caixas, clientes, fornecedores, tá? Sempre no singular. Caixa, fornecedor, tá bom? Funcionário, não funcionários, tá? Então, vamos lá. Então, caixa. Vou por aqui, eu já vou tirar depois o... se eu já tirar já o contorno aqui. Aqui. Pronto, caixa, tá? Então, eu sei que esse é o ator. Gi, fica em cima, fica embaixo. Pessoal, normalmente o nome do ator fica embaixo, tá? Mas já vi casos que o nego coloca em cima, tudo bem? Aí, agora, nós temos aí que fazer uma elipse. Então, vamos lá, inserir formas. Então, temos já uma elipse aqui bonitinha, né? Aqui dentro, a gente vai digitar, então, que é realizar... Opa, não pegou R? Ah, tá. Ele pegou, é que ficou pequenininho. Pronto. Venda. Professora, já pode ir fazendo com você? Pode fazendo comigo, quem quiser ir fazendo, tá, pessoal? Cadê tu? Realizar vendas. Deixa eu ver se o vendas vai ficar no infinitivo. Para eu ver onde eu estava. Vamos lá. Fazer pedido. Tá vendo? Não, não vai. Realizar venda. Ó, professora, já passando errado, tá? Realizar vendas. E pode ser colorido? Pessoal, como a gente está fazendo, como a gente pode ser colorido. Normalmente, ele não é colorido, tá? Então, normalmente, ele vai ser transparente. Então, a mesma coisa, ó. Lá na parte do formato da imagem, vocês vão clicar aqui no estilo de formas, ó. Como chama a lupa? Ó. Minha lupa. Então, vamos lá, ó. Tô aqui, tá? Aqui a gente tá na página inicial. Todas as vezes que a gente insere um desenho, pessoal, surge aqui, olha, uma nova aba, que é o formato da forma ou da figura, tanto faz, dependendo que você inseriu. Aqui no estilos da forma, nós conseguimos trabalhar com o quê? Olha, se vocês clicarem para baixo, tem todas as cores que a gente pode estar trabalhando e nós podemos ter aqui, ó, utilizar essa pré-definição, que ele fica só com o transparente, mas vamos ver. Ele sumiu a forma, não é isso que eu quero, tá? Então, é aqui que eu tenho que mexer, ó, preenchimento da forma, sem preenchimento, que aí ele fica apenas com a voltinha, tá, ó? Então, aqui a gente vai em... Opa, sumiu. Clica no desenho, que eu acabei de inserir na forma, no caso. Aí, vocês vão vir em formato de forma, preenchimento de forma, e vocês vão colocar sem preenchimento, tá? Que aí ele vai tirar a cor. De não conseguir tirar a cor, tem problema? Não tem problema. Por enquanto, não tem, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, fiz aí, então, esse é um caso de uso, tá? Eu vou até escrever em cima, só para vocês terem uma ideia. Então, vou escrever aqui ator, caso de uso. Vamos lá. Para vocês associarem, os próximos eu não escrevo, tá? Cadê aqui, então, caixa de texto. Desenhar caixa de texto. Então, vamos lá. Vamos digitar ator. Vou colocar em vermelho para vocês verem que é... Então, ó, o ator, pessoal, aqui que eu coloquei uma caixa de texto que eu desenhei, para tirar essa bordinha, pessoal, eu vim aqui, tá, ó. Estilos da forma, cliquei para baixo e escolhi essa opção aqui, tá, ó. Transparente preto, tá? Ele some a bordinha, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar isso em vermelho. Vou colocar maior também, só para vocês entenderem. Pronto, ator, tá? Agora vocês vão saber. Então, vou fazer a mesma coisa aqui para vocês associarem. Aqui, então, nós teremos o caso de uso.
caso de uso. Oh, Jesus, oh, meu Deus. Caso de uso, tá? E agora aqui nós teremos uma associação. Então, lembra, inserir formas. E aí nós temos aí, no caso, a linha, né? Então, daqui para cá, certo? Normal, muitas vezes não ficar reto. Aquelas assim. No software que a gente utiliza, pessoal, eles se ligam, tá? Aqui no ator ele é cheio de pontinho e ele liga nos pontinhos aqui do caso de uso, tá bom? Então ele acaba ficando mais reto. Aqui então nós temos a associação. Gil, escreva alguma coisa na associação? Não, tá? É só para vocês saberem que eles estão ligados. Então eu até vou colocar embaixo assim, ó. Associação. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Sim? Posso fazer para a gente construir junto um modelinho? Ó, então vamos lá. Aqui nós já fizemos o que a Isaura, né? A Isaura falou do CAD, né? Então vamos pensar aqui no nosso... Quem que vocês querem? Um cliente, por exemplo? Vamos fazer do cliente. Então, vamos lá. Vamos pegar o meu ator. Vou colar o meu ator embaixo. Aqui, deixa eu colocar aqui no meio, né? Deixa eu inserir uma caixinha de texto para separar. Caso de uso. Barra. Então, ele vai solicitar pedido, né? Pedido. Tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Para que vocês... Só para vocês entenderem que eu tô separando, tá? Então, caso de uso, cliente pedido. Então, já falei cliente, certo? Então, eu tenho que colocar o nome do cliente de baixo. Então, deixa eu aproveitar essa caixa de texto aqui. Então, vamos lá. Famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Então, aqui, cliente. Certo? Por que cliente, pessoal? Ele que está solicitando alguma coisa. Aí vocês vão falar assim para mim, Gi, mas o cliente, ele agora, quando ele solicita um pedido, ele não tem a interação com o sistema. Ele não é ele que vai lá e solicita no sistema. Porém, tá? Porém, essa solicitação de pedido, ela gera toda uma consequência. Então, ele é cadastrado sim, tá? Deu para entender? Então, vocês vão falar assim para mim, Gi, mas não é ele que vai entrar lá e vai solicitar. Ele não vai solicitar no sistema, mas ele solicita para um funcionário. E essa solicitação, o que que o funcionário faz? O funcionário vai lá e vai cadastrar o pedido do cliente. Deu para entender? Tá? Então, vamos lá. Então, cliente, lembra, sempre no singular, não no infinitivo, não no plural, tá? Então, cliente, o que que ele faz, pessoal? Então, eu acabei de falar. Deixa eu pegar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, solicitar, tá? Lembra, no infinitivo, solicitar produto. Certo? Ou faz pedido? O que vocês preferem? Solicitar produtos ou fazer pedido? O que vocês acham que fica mais fácil para vocês? Solicitar. Solicitar? Acho que fica mais bonito. Tá. Então, vamos fazer diferente. Ó. Produto, tá? Não pode ser no plural, tá? Produtos, tá? Então, sempre, lembra, isso é importante, tá, pessoal? Ó, o verbo, tá? Do caso de uso, ele sempre é no infinitivo. Então, realizar, solicitar, comprar, vender, enfim, tá? Aí, no caso, a palavrinha do lado, não tem problema, porém, ela não pode ser no plural. Ela tem que ser no singular. A mesma coisa aqui, tá? Caixa, cliente, funcionário, tá? Sempre no singular.
E aí a gente tem que fazer a associação, né? Ai, Gi, não pode ficar solto assim? Não pode, pessoal. Tem que ficar bonitinho para eu saber, né, ó, quem está interagindo com quem. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui ou não? Vamos fazer mais um? Aí depois eu vou passar para vocês estarem fazendo também, tá? Tudo bem? Então vamos fazer mais um. Aqui, né? Eu tô separando, tá? Eu tô colocando isso aqui. Gi, precisa ter? Eu só tô separando para que vocês consigam entender. Senão vão falar, tá tudo junto. Ó, então agora vamos ter. Então nós tivemos, né? A gente tinha 4 atores que a gente falou. Deixa eu até ver no chat para eu não falar borracha. Então nós falamos o dono e o caixa, né? Aí nós falamos aí do funcionário, falamos do cliente, falamos do gerente, tá? Então vamos lá, então vamos jogar o gerente agora aí na tela. Caso de uso, gerente, né? Que é um usuário, relatório. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho o meu cliente, então vou colar ele aqui, meu cliente, ai meu Deus, o meu gerente. Então vamos. Deixa eu copiar aqui a caixinha de texto. Se vocês quiserem, eu posso mandar também para vocês, aí vocês só editam, tá? Se vocês quiserem... O que aconteceu aqui? É esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos. Vocês viram que eu demoro um pouquinho, tá? Então, vamos pegar uma caixinha de texto aqui, que já estava prontinha. Vamos colar a bonitinha aqui, mas eu também sei que não cola, né? Mas só a Gislaine mesmo. Vamos lá. Aí aqui eu vou ter, então, o meu gerente. Tudo bem até aqui? Quem é, tá? Então, por isso que é importante, tá, pessoal? Que a gente defina a primeira coisa, quais são os atores. Aí depois, o que o meu gerente vai fazer, né? O que ele faz? Mim fazer, né? Então, vamos lá. O gerente... Então, o que ele faz? Emitir relatório. Tá? Ele vai lá emitir, imprimir, gerar, tá, pessoal? A gente encontra muito esses verbos, tá? Emitir, gerar, imprimir, tá? Por que que a gente encontra muito? É como eu perguntei para vocês. O que fica mais fácil para você entender, tá? É claro que quando vocês estiverem numa empresa... E vocês, se vocês construírem a sua empresa, se Deus quiser, vocês vão fazer, né, do jeitinho de vocês. Mas quando a gente chega numa empresa que ela já é consolidada, então, por exemplo, eles vão falar, olha, aonde for relatório, você vai colocar emitir ou gerar, entendeu? Então, vocês também já vão associando essas palavrinhas. Agora, a gente está construindo junto. Então, eu coloquei lá emitir. Se vocês quiserem, a gente pode colocar imprimir, tá? Vocês preferem que eu deixe emitir, imprimir, gerar? O que vocês preferem? Emitir tá bom? Quer que eu coloque gerar relatório, imprimir relatório? Tá bom emitir? Aí vocês vão falar assim para mim, hoje deixa eu te perguntar uma coisa, o pessoal pergunta muito, né? Posso repetir o mesmo verbo? Pode, tá, pessoal? Não tem problema de estar repetindo o mesmo verbo, não, tá? Então, olha lá, gerente, emitir relatório, tá? Isso aqui eu fiz uma associação para cada um. Então, o caixa tem uma associação, o cliente tem uma associação, o gerente tem uma associação, mas não é só uma. O gerente não vai lá e só emitir relatório, tá? Então, ele tem outras funções no sistema. O funcionário também tem outras funções no sistema, tá? O cliente também tem outras funções. Então, tem muito mais coisa, tá? Pra gente fazer. Isso eu tô mostrando para vocês como pode ser feito. Ficou alguma dúvida, pessoal? Sim, não, talvez. Deu para entender quando eu falo para vocês a questão aí a questão do que é no infinitivo?
o que é no plural, o que não pode ser no plural, né? Que a maior parte vocês vão ver que é tudo no singular, né? Os verbos vocês têm que prestar muita atenção, tá? Que é muito normal a gente falar assim, cliente faz pedido. Só que aí a gente não pode colocar faz pedido. Cliente fazer pedido, tá? Por quê? Porque aqueles casos de uso, o verbo sempre tem que estar no infinitivo. Tudo bem? Certo? Eu só vou agora separar mais 3 modelinhos. 3 modelinhos, eu vou passar mais 4. Passar mais 4 para vocês fazerem, tá? Já vou separar, vou digitar e vou colocar lá na tarefinha. E aí eu gostaria muito que vocês fizessem para a próxima aula, tá? Vou abrir no Teams, vocês podem me entregar pelo Teams, mas eu queria corrigir com vocês na aula mesmo, para a gente ir tirando dúvida, tudo bem? Tranquilo do que eu tô falando? Que nem na semana que vem a gente já não tem essa questão de teoria, a gente só tem prática. Então, vocês vão fazer esses 4, eu tenho 3 aqui que eu já vou até mandar o Word para vocês, ó. Arquivo, salvar como, procurar, área de trabalho, caso de uso. Vou colocar assim. Exercícios, caso de uso, tá? Vou colocar assim, porque vocês podem, tá? Se quiserem completar esse documento do Word, tudo bem? Ah, Gi, eu quero começar um do zero. Pode? Pode. Gi, eu quero só ir tirando as fotos, eu só consigo, eu vou fazer no caderno. Pode fazer no caderno também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu vim da época da informática, aquelas assim, que tudo, até os algoritmos, sabe o que vocês estão fazendo lá? Com o Danilo e com o Juninho? Até os algoritmos a gente fazia na mão. Primeiro fazia tudo na mão. Depois, na hora que a gente foi na parte da programação, que a gente aprendeu uma linguagem de programação mesmo, que foi o C#, na minha época era Delphi ainda, a gente primeiro fazia o programa na mão, depois eu passava para o computador, tá? E isso faz, essa questão de fazer na mão mesmo, estimula o cérebro a aprender mais fácil do que ir direto para o computador, tá? Eu estou fazendo aqui no computador para vocês porque eu não tenho uma lousa. Na escola eu faço primeiro na lousa, peço para vocês copiarem no caderno, aí vocês vão fazer manual para depois a gente jogar isso num software, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou postar, carregar do meu computador, exercícios de caso de uso. E aí, agora, vou pensar aí, eu tenho a minha apostila, que não sei cadê ela agora, que tem as minhas coisas. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Aí eu já vou passar os outros 4. Deixa eu tirar daqui, ó. Vou parar a gravação, tá?